Começa agora o programa Saúde e Bem-Estar, aqui pela TV Gran Dourados, a TV da família douradense. E no programa de hoje eu quero falar novamente sobre um assunto muito importante, que são os florais de Bach. Para você que acompanha a nossa programação, você já percebeu que numa outra oportunidade eu já trouxe uma profissional falando sobre isso, mas o assunto é muito vasto, é muito importante, é muito bom para as pessoas que têm optado por esse tratamento complementar. Então é sempre importante a gente trazer aquilo que faz bem para a sociedade. E para isso eu convidei duas pessoas que trabalham como terapeutas florais, e são eles o Anderson, né? Anderson, tudo bem, Anderson? Bom dia, Rose, bom dia, ouvintes e telespectadores da TV Gran Dourados. É com grande alegria e satisfação que venho aqui hoje para falar da minha experiência com os florais e de como os florais se tornaram um bem maior para a minha vida e como eu levo para as pessoas que me buscam para fazer a terapia. Tá certo, Anderson. E também a minha outra convidada é a Tatiana Rojas, né? Eu acho que eu não pronunciei corretamente o nome, mas depois você fique à vontade para me corrigir. Mas é um prazer recebê-la aqui, Tatiana. É um prazer estar com vocês. Meu nome é Tatiana. Eu também conheci a terapia floral pela dor, né, Anderson? Dificilmente uma pessoa não chega pela dor na nossa sala de avaliação ou de todos os terapeutas que tem pelo mundo. E como você mesma disse, eu sou encantada com terapia floral. Fez muita diferença na minha vida e hoje eu ajudo como um canal outras pessoas terem o mesmo bem-estar. Uhum. Tati, essa terapia que fala florais de Bach, quem foi o pioneiro, né, nessa terapia foi Eduard Bach, que é da Inglaterra. Mas conta um pouco pra gente sobre a história dele, como ele começou. Eduard Bach, ele foi um médico, né, que logo no começo do seu trabalho como médico, ele pegou um hospital com 400 leitos para trabalhar. E ele percebeu que às vezes a mesma patologia, umas pessoas melhoravam rápido, outros ficavam diferentes, outros morriam. A mesma patologia, a mesma cirurgia, às vezes amputação, situações bastante semelhantes, só que cada uma reagia diferente. E aí ele começou a separar essas pessoas por grupos, as pessoas que tinham mais dificuldade, as pessoas que tinham mais medo, as pessoas que eram mais corajosas de encarar a situação, e ele conseguiu perceber que isso dava muita diferença. Com o tempo, ele trabalhava também muito com homeopatia. Com o tempo, ele resolveu pegar a malinha dele e sair pela Inglaterra, descobrir os florais. Ele nem sabia que ele tinha saído para descobrir. E ele descobriu as essências florais. A primeira essência que ele descobriu foi em Patins, que é para quem precisa ter paciência com o tempo do outro. E era a primeira essência dele. Aí a primeira essência que ele descobriu foi a essência que era para tratar ele mesmo. E depois ele foi descobrindo, no total foram 38 essências. Essas essências são distribuídas em grupos, que ele chama de grupos do medo, da insegurança, grupo da... Vamos, Anderson. São vários tipos de grupos. Isso tem São mesmo um 7 comentário, grupos. 7 grupos, né? Mas na verdade então tem para medo, para ansiedade. E para aquelas pessoas que ganharam peso ao longo da vida delas, de repente até proveniente de uma ansiedade que elas vêm cultivando, né, digamos assim, por muito tempo. Aí a ansiedade, o papel do terapeuta é identificar por que essa ansiedade. Qual é o fundo dessa ansiedade? Era medo? Tati, pode. E como que alguém, você como uma terapeuta floral, eu acredito que depois você vai falar sobre isso, como você fez uma especialização, um curso para poder entender do assunto, mas eu gostaria de saber o seguinte: quando alguém chega até você e relata um problema, fala, eu sou com uma dor de cabeça, ou então eu ganhei peso, ou então eu tenho medo, como que você faz para ver qual é realmente o problema da pessoa? A gente conversa. A gente passa por uma avaliação conosco, leva em torno de 1 hora e pouco. A gente conversa e a gente vai
percebendo qual é a dor que a pessoa está tendo. Eu ainda uso as flores de Bach, eu coloco em cima da mesa, disponibilizo para a pessoa ver, e isso no primeiro atendimento, depois de um tempo novamente. Aí eu identifico, olha, a pessoa está com medo, ela tem um trauma, ela está se sentindo insegura, ou ela está assumindo muita responsabilidade, e isso está dando essa ansiedade nela. Daí, dentro do que a gente vai conversando e de acordo com as flores que ele tira, a gente conversa com a pessoa e aí a gente indica o floral. E ela leva para normalmente o floral dura de 20 a 40 dias, vai depender da indicação. Ou seja, então a própria pessoa escolhe as flores que ela quer utilizar, a essência daquela flor. Não. É isso? A gente coloca para ela escolher as 3 mais bonitas, 3 que ela não gostou muito, e dentro dessa prática a gente conversa com ela, a gente vê se isso realmente está identificando com o que ela está passando, e é impressionante. A pessoa mal falou o nome pra gente, ela entregou as flores pra gente, a gente vai falando, e a pessoa falou, nossa, como que você sabia isso de mim? Porque as flores falam conosco, né? As flores que nascem na nossa casa falam conosco. É isso que me chama a atenção, é porque às vezes a pessoa bate o olho numa rosa que pode ser bonita para mim, mas pode não ser bonita para você, e ela separa aquela rosa porque ela gostou dela, né? Então, o que acontece? E esse fator também que você comentou, que a própria casa onde ela mora atrai as plantas que de alguma forma estão interligadas com a pessoa, é isso? Elas nascem na nossa casa conforme o que a gente está passando. Exemplo, uma planta que é muito comum nascer na casa das pessoas é a quebra-pedra, que ela fala para a pessoa, coragem, enfrenta as suas situações, seja mais flexível com o mundo, com você, seja mais amoroso com você mesmo, se permita. Tati, como você colocou, né, que às vezes o estado emocional da pessoa atrai plantas para casa dela, ainda que ela não queira. Por exemplo, tem pessoas que preparam bonito o jardim, mas de repente nasce um tipo de planta que algumas pessoas até comentam que é praga, que é a tal da tiririca. Por que a pessoa atrai aquela plantação para casa dela? É devido ao estado emocional? Então, a tiririca ela nasce, normalmente, quando ela a pessoa que está na casa, ela está precisando olhar para ela. Não necessariamente ela precisa tomar aquele floral. Ela nasce na casa da pessoa. Então existe floral. Aí é para você olhar para ela, olha, presta atenção. A tiririca ela tem raiz forte, ela é determinada, ela encara qualquer situação e ela chama a gente para dizer assim, oi, levanta, anda, a vida é sua, larga o trauma para trás. Ela é uma planta que é para a gente falar, olha, esquece o trauma. E até porque... Não é que esquece, não tem floral para amnésia, mas assim, para não doer mais tanto. Ele é como se fosse o Star of Bethlehem no Brasil. Ele é do sistema floral Saint-Germain. Ah, entendo. E esses florais, eu ouço muito comentar, quando eu entrevisto os terapeutas, eles falam de um buquê floral. Como que funciona o buquê e o que é esse buquê, Anderson? Isso, o buquê floral, ele é elaborado para os florais brasileiros, né? Existem Filhas de Gaia, Minas e Saint-Germain. O Bach, o Dr. Edward Bach, ele elaborou o Rescue, né? É uma combinação de florais dessas 38 essências, a qual a Tati falou, que age como emergencial. Então é um buquê já emergencial para agir diretamente ligado a uma patologia física, mental e espiritual. Então ele age diretamente ligado a esses fatores. Tá certo. Bom, o assunto está muito interessante, mas eu vou para um rápido intervalo e a gente volta rapidinho. Para você que acompanha o programa Saúde e Bem-Estar, que tal dar uma passadinha na Empório das Frutas? Lá você vai encontrar frutas, legumes e verduras fresquinhas e também uma excelente conveniência. E Limpa e Leve Lavanderia, que é especializada em lavanderia hospitalar, hoteleira, comercial e doméstica. Sabe qual o segredo para saborear aquela deliciosa fruta da estação? Ela deve estar conservada num ambiente climatizado.
E é exatamente este o diferencial da Empório das Frutas. Aqui você encontra produtos saudáveis, fresquinhos, direto do produtor para a sua mesa. Aqui você encontra frutas, legumes, verduras e uma conveniência completa para facilitar ainda mais as suas compras. A Empório das Frutas está localizada na Rua Oliveira Marques, 2950, esquina com a Rua Aquidauana. E de volta com o programa Saúde e Bem-Estar, um bate-papo muito legal, conhecendo a Tatiana e o Anderson, que são terapeutas florais e que estão nos dando algumas dicas de como a gente pode ter um tratamento complementar para aqueles problemas que às vezes desencadeiam na nossa saúde e às vezes é um problema emocional, né, Tati? Então, esses tratamentos à base de essências de flores, que vocês bem comentaram a respeito de Bach, dos florais de Bach, mas existe no Brasil também outros tipos de tratamento, né, sem ser exatamente esses da Inglaterra. Outros sistemas florais? Temos. O primeiro sistema floral do Brasil são os florais de Minas, que os pesquisadores co-criadores são Edinamara Vasconcelos e o Dr. Breno. Eles começaram a trabalhar com terapia floral há muito tempo atrás e eles tinham que importar. Hoje em dia é muito mais fácil importar a essência de fora, né? Com o tempo eles começaram a procurar as flores no Brasil que fossem semelhantes com as flores do Eduard Bach. E para todos os florais de Bach tem um semelhante no Brasil. Também tem o mesmo efeito, só que é com flores brasileiras. Então o primeiro sistema foi deles. Eu acredito que o segundo foi Filhas de Gaia, que é da pesquisadora Maria Grillo. O outro sistema é o sistema Saint-Germain, que a pesquisadora, criadora é a Neide Margonari. Tem também florais da Amazônia, agora temos até florais do Cerrado, eu só não conheço. Nós fizemos o curso na Asterflor, em Campo Grande, para formação de terapeutas florais, e nós tivemos a oportunidade e o privilégio de estudar com os pesquisadores dos florais. Então a gente estudou com eles, eu fiz curso fora também com os pesquisadores. Então a gente tem esse privilégio de estudar com o próprio pesquisador. E isso é bacana. O que você está falando a respeito dos florais me remete ao passado, não tão distante assim, mas as pessoas recorriam à medicina através das plantas, né? Por exemplo, quando você comentou na abertura do programa sobre o quebra-pedra, né? Que nasce no quintal. E é um excelente diurético, né? Para as vias urinárias. Então, até na minha família já teve casos de pessoas que estavam com infecções urinárias e que se trataram através dessa planta. Quando ela nasce na casa da gente, é pra gente usar o chazinho dela mesmo. O chazinho dela, né? E quando você se muda para uma casa que já tem a planta lá? Aí vai ter uma adaptação. Vai depender, né? Bom, e eu vejo que assim, esse tipo de tratamento que as pessoas usavam no passado, muitos usavam o chá de hortelã como anti-inflamatório, né? Ou então pegava a planta mesmo e colocava no local onde tinha o ferimento. Então a gente vê que essa é um tratamento que já no passado faziam parte da vida das pessoas, né? Do cotidiano delas. E agora sabendo que esses florais, eles vêm para contribuir, para ajudar a pessoa a detectar um problema emocional e cuidar desse problema emocional. Até quando a gente estava gravando, conversando em off, antes de começarmos o programa, eu tinha feito uma pergunta para o Anderson e que eu quero repeti-la aqui agora. Anderson, esses florais de Bach, eles cuidam do físico ou da alma? Isso é importante ressaltar, né? Os florais são compostos de plantas que vêm fazer um trabalho de dentro para fora do ser, né? Então a gente trabalha buscando a causa do sintoma, não o sintoma. Então é um processo interno que vai refletir depois no todo. Ou seja, se a pessoa está com um problema, com uma disfunção emocional, então aquela disfunção está na alma dela.
E aí acaba acarretando, dependendo da situação, isso vem para o físico, descarrega no corpo físico dela. Possivelmente, pode somatizar e descarregar para o físico, né? Então, por isso a importância de buscar um terapeuta, de fazer uma consulta com alguém especializado para tratar dessas enfermidades, primeiramente interna, para depois sim descobrir a causa de uma eficácia para externa. Ou seja, a pessoa tem o problema, ela não sabe do que se trata, qual é a disfunção que ela está tendo, então através do terapeuta ela consegue, o terapeuta consegue identificar através dessa pré-avaliação, né, Tati? É assim que funciona? Isso. Então, como o Anderson estava falando antes da gravação, a pessoa chega com dor. Ai, dói aqui, dói ali, muita dor. A pessoa vai ao médico, ela toma um analgésico, ela toma um anti-inflamatório, ela trata a dor dela e conosco ela trata por que essa dor chegou nela. Então, aos poucos, então é um tratamento que anda junto com a alopatia, né? Um complementa o outro. Entendo. E por falar... E só tirar o sintoma é um problema. A gente não pode só tirar o sintoma, a gente tem que tratar o porquê. A causa, né? Isso. A raiz do problema. Isso. Ô, Tati, já que você falou dos remédios alopáticos, né? Se a pessoa está fazendo tratamento com remédios alopáticos, homeopáticos, ela pode também fazer o tratamento floral? Sim, sim. Pelo fato de ser um tratamento complementar. Ele é um tratamento complementar. Ele vem contribuir. Ou seja, não vai interferir em nada. E não interfere. Ele não tem compostos secundários, ele não tem interferência na bioquímica diretamente do corpo e nem de medicação. Ele age na nossa mente, que é o que comanda o nosso corpo. Até quando eu terminei um tratamento que eu tive grave, eu lembro que o meu médico falou assim, eu falei, doutor Luiz, eu não tenho nenhuma medicação para continuar tomando, e agora? Cuide daqui, cuide daqui, que é isso aqui que manda no resto. Então, é um médico falando, né? Como as pessoas acreditam muito, né? Eu até já tive um médico aqui no programa, o doutor Davi, que é doutor Davi Vieira, que ele é oncologista, isso. Ele é o diretor até do Hospital do Câncer, né? E ele falou que muitas pessoas, ela passa a desenvolver o câncer por causa do estado emocional dela. Então, por exemplo, se uma pessoa já teve um caso na família e ela fica achando que pelo fato de ela ter uma certa hereditariedade, que ela pode até passar a ter pelo fato de ela colocar isso na mente e ficar achando que um dia ela vai ter. Então, o fato de ela pensar e achar que vai ter, isso acaba atraindo a doença para ela. O medo dela é tão grande que ela põe no físico, né? Autoriza. Quando você fala em medo, eu lembro de uma citação evangélica no livro de Jó. E Jó, quando escreveu o livro dele, ele passou por muitas aflições, tudo, e tem uma frase que ficou muito marcada, assim, muitas pessoas comentam, ela é repetida muitas vezes. Jó disse assim, tudo que eu temia me sobreveio. Então, ele tinha medo de ficar pobre, ele ficou pobre. Ele tinha medo de perder os filhos, ele perdeu os filhos. Ele tinha medo de ficar doente, ele ficou doente. Então, o que vocês estão falando, quando a gente confronta com a Bíblia, que é um dos livros mais lidos e respeitados do mundo, a gente vê que o que vocês estão falando tem um embasamento. Porque o medo, ele acaba trazendo para a pessoa aquilo que o temor dela acaba vindo à tona, acaba se materializando, né? E como que os florais de Bach, a partir do momento que você detecta que uma pessoa tem medo de muitas coisas, como que ele começa a agir na pessoa, assim, é do dia para a noite o tratamento, é rápido, ela vai perder esse medo de quanto em quanto tempo, assim que ela deve fazer o tratamento, Anderson? O tratamento com os florais, ele trabalha do inconsciente para o consciente, né? Em alguns casos, esse processo pode ser em curto espaço de tempo, em outros casos, em um vasto período de tempo, né? Então, são inúmeras sessões até realmente identificar a causa a qual mais precisa ser trabalhada primeiramente. E aquele que começa a fazer o tratamento com o floral, ele sempre busca alternativas de continuar no processo com o tratamento. Porque trabalhamos uma doença emocional e aparecerá outras a serem trabalhadas no decorrer do processo de tratamento. Então, em alguns casos, a primeira sessão ela já passa a tomar o floral, se sente melhor, em outros demora um pouco mais. Então vai muito de indivíduo para indivíduo. De pessoa para pessoa, né?
E quando vocês vão fazer essa avaliação, por exemplo, chega uma pessoa lá no consultório, é consultório que fala? Os mais salas de atendimento, né? O Tá. consultório fica mais Para médico. Para médico, tá certo. E quando chega uma pessoa na sala de atendimento, Anderson, e você vai, ela tomou conhecimento, digamos, alguém está assistindo o programa, se interessou e te procura, Anderson, eu fiquei muito interessado nesse tratamento complementar, que é a terapia de florais de Bach, e eu queria passar por esse tratamento. Aí você faz uma avaliação. Em média, dura quanto tempo essa avaliação? Isso, a avaliação é 50 minutos. Então, essa avaliação é feita uma anamnese, onde é levantado os dados básicos daquela pessoa a qual procura. E aí, como a Tatiana colocou, colocamos primeiramente as cartas de Bach, são as 38. As pessoas escolhem aquelas que mais se identificam, aquelas que menos se identificam, e trabalhamos em cima disso para descobrir aonde realmente precisamos iniciar a terapia. E o fato da pessoa escolher determinadas flores não está ligado à cor das flores, não, né? Ou está? Basicamente, a pessoa vai pela cor, pela a sensibilidade da planta, né? Tem gente que escolhe todas as amarelas, que gosta de amarelo. Tem gente que gosta das árvores secas, porque gosta de árvore. Mas é interessante como a escolha da pessoa tem a ver realmente com o que ela está passando. Com a personalidade dela. Isso, que ela está passando. Que ela está passando, então ela chegou lá naquele determinado dia, digamos que ela escolheu as flores amarelas, porque ela achou que estava bonita naquele dia, ela escolheu. Depois, o tratamento, Tatiana, ele é feito a longo prazo, assim? Como que funciona? Mas nesse tratamento, em determinado momento, você coloca as flores para ela escolher de novo e ela escolhe diferente? Como que funciona? Escolhe diferente. A situação é outra, aquilo lá já passou. E depois de quanto tempo assim que a pessoa começou o tratamento? Toda vez que a pessoa vem, eu vou conversando com ela dentro daquilo. Olha, você percebeu se isso aqui resolveu? A gente vai conversando, percebendo. Olha, nossa, eu nem tinha percebido, eu melhorei tanto nisso, né, Anderson? E a pessoa fala, nossa, eu nem tinha lembrado. Eu gosto muito de anotar as dores que a pessoa sentia na primeira avaliação. Porque depois, quando a pessoa volta, ela fala, nossa, eu nem sinto mais isso, porque a dor, a gente só lembra dela quando a gente sente. Isso. Quando ela passou, a gente não sente mais, a gente não lembra mais. Porque olhar para o belo e olhar para o estar bem é muito mais interessante que olhar para o que me fez mal. Com toda certeza. E esse tratamento é feito semanalmente, a cada 15 dias? Como que são essas visitas Aí depende. aos terapeutas? Né, Anderson? Vou deixar O recomendado para o início será semanalmente, né? Até mesmo para ter um acompanhamento. Como a Tatiana colocou no começo, os florais duram de 20 a 40 dias, dependendo da postologia que o terapeuta passa e o comprometimento da pessoa para fazer o uso dos florais, né? Mas é importante ela estar voltando semanalmente para ter esse acompanhamento. Porque a terapia ela vai muito mais além do que tomar simplesmente o floral. O floral é um composto alternativo para os problemas. Mas o maior problema está na conversa, o maior problema está no diálogo, está em expor as suas dores inferiores, suas dores que estão guardadas ali, as 7 chaves que dificilmente conseguem trabalhar com outras pessoas. E com o terapeuta tudo se torna mais fácil e os florais têm essa abertura maior para esse campo vasto que é trabalhar o eu interior. Eu acho interessante tudo isso que você está colocando, porque eu entrevistei uma psicóloga e ela comentou assim comigo, eu sou formada em psicologia, né? Tenho graduação em psicologia, fiz 2 especializações, uma em psicologia familiar e a outra eu não me lembro o nome. Ela já trabalha, atua, ela é funcionária pública e já atua como psicóloga da família, numa cidade vizinha aqui. E no dia que eu veio aqui no programa, eu agradeci e tal, eu falei, mas você veio só para o programa? Não, eu vim para minha sessão eu faço terapia com uma psicóloga. Eu achei engraçado, porque de repente uma psicóloga fazendo terapia com outra psicóloga. Isso. A gente pensa que, não, a pessoa já estudou para isso, então ela já sabe tudo, ela não precisa disso, né? A gente precisa que alguém olhe pra gente, alguém nos escute. Porque eu, por exemplo, semana passada, na sexta-feira, sem ser essa anterior, eu liguei para minha terapeuta floral. Falei, olha, eu tô precisando tratar uma outra situação. Fui lá, porque assim, eu vou indicar o floral para mim,
Quem vai me mostrar, olha, Tatiana, tá falhando aqui, aqui, o que você acha disso aqui? Quem vai fazer essas perguntas para mim? E eu também faço terapia com o psicólogo. Eu também trabalho, eu também vou ao psicólogo. Não é uma constante, a Tatiana não vai sempre ao psicólogo, mas é um mês ou outro ela vai, ela conversa, ela se organiza e dali a um tempo ela volta. E essa moça, é engraçado, Minha né? terapeuta. Porque essa psicóloga, ela falou, desde que eu comecei o primeiro ano da minha faculdade, faz 6 anos já que ela é formada, eu nunca fiquei uma semana sem vir na minha psicóloga. Por quê? Ela falou que quando ela começou a estudar psicologia, ela se apaixonou pela profissão, né? Foi uma paixão assim. E ela falou, a partir do momento que eu comecei a fazer essas consultas com uma psicóloga, consulta ou tratamento, ela disse que ela melhorou 100% no trabalho, ela melhorou na família. Então existia conflitos na família dela, que alguma coisa assim, ela batia muito de frente com a mãe e ela falava, a gente vivia em constante pé de guerra. A partir do momento que eu comecei a fazer as aulas com a psicóloga, as visitas na psicóloga, ela me mostrou o problema. Ela fez eu ver onde estava o problema. O problema não estava na minha mãe, o problema estava em mim. E a partir do momento que eu passei a me autoconhecer, ver onde estavam as falhas, eu comecei a conviver melhor com aquilo. E aí a gente começou a ter harmonia no lar, ela comentou, né? Eu comento muito, me desculpa os psicólogos, mas eu fiz terapia 3 anos e pouco, depois fiz mais 1 ano e pouco quando a minha mãe estava doente. Só que a segunda vez que eu fiz, eu já tomava floral. Então eu digo assim, se eu tomasse floral e fosse também no psicólogo, o resultado era mais rápido. Porque assim, traz à tona situações, trata com o floral e tira essa sensação, age mais rápido. Então eu recomendo os dois. O Anderson, ele faz um acompanhamento mais semanal, eu faço um acompanhamento mais cada 20 ou 40 dias e eu recomendo a pessoa ir também ao psicólogo. Que é um complementa o outro, na verdade, Isso. né? Isso mesmo. Bom, a gente vai ter que sair novamente para mais um intervalo, mas eu volto rapidinho e a gente vai saber depois se esses florais qualquer pessoa pode tomar. Por exemplo, uma grávida pode tomar, criança, idoso. Tudo isso você vai saber aqui no programa. Então não saia daí que a gente volta rapidinho. Para você que busca conforto, beleza e praticidade para o seu lazer e de sua família, conheça a Piscinas Beluga, que atua no mercado há mais de 10 anos, fabricando piscinas de diversos modelos e tamanhos. E aqui ao meu lado eu converso com Fabrício Becker, que é proprietário da empresa. Fabrício, qual a diferença da pessoa ter em casa uma piscina de fibra e uma de alvenaria? As piscinas, elas têm a mesma finalidade, né? A questão do uso. A diferença é custo, né? No momento que a pessoa escolhe uma piscina de fibra, que o modelo da piscina de fibra se adapte às suas necessidades, não teria necessidade de uma piscina de concreto, que é bem mais cara, né? Uma construção muito mais onerosa, né? Qual a durabilidade de uma piscina de fibra? As nossas piscinas, a gente dá 15 anos de garantia, mas a gente tem piscinas instaladas já com 25, 30 anos, piscinas em fibra. O material não termina mais, né? Só manutenção. E qualquer pessoa pode fazer a instalação ou vocês têm uma equipe especializada para fazer esse atendimento? Exatamente. Até por termos de garantia, né? Sempre a nossa equipe é que faz a instalação, né? Para poder cobrir todas as condições de garantia. Mas é simples. Qualquer pessoa poderia instalar, mas a gente sempre faz a instalação para dar esse respaldo ao cliente. E aqueles produtos que são utilizados para a manutenção da piscina, vocês oferecem aqui? É o mesmo para a piscina de alvenaria? Sim, é o mesmo produto e a gente tem a linha completa aqui de tudo pronto, já, tudo completo já. Piscina, equipamento, tudo que é necessário para o funcionamento da piscina a gente tem aqui. A empresa Piscinas Beluga está em todo o estado aí atendendo para a maioria das cidades do Mato Grosso do Sul. Vocês estão em 2 cidades com representante. Pode passar para a gente o endereço? Isso. A gente tem loja aqui em Dourados, aqui na rotatória da Marcelino Pinas, a Mão do Braço, conhecida, né? A gente tem uma loja em Naviraí, bem no comecinho da Amélia Fukuda, né? E temos pontos de venda em Rio Brilhante, aqui da Uana e Rio Verde do Mato Grosso.
Beluga Piscinas está na Avenida Marcelino Pires, 7175. Mais informações 3424-4993. Beluga Piscinas, a marca dos seus sonhos. E de volta com o programa Saúde e Bem-Estar, hoje conhecendo um pouco mais sobre o tratamento complementar através de florais de Bach, conversando com a Tatiana Rojas, né? Eu sempre falo seu nome errado, né, Tati? Como que pronuncia o Rojas aí? Tatiana Rojas. Tá vendo? Uma grande diferença. É espanhol, né? Paraguai. Paraguai. Os espanhóis que chegaram no Paraguai e foram dominando, né? Meu avô. Tá certo. E o Anderson Júnior também, né? Os dois são terapeutas florais. Eu estou apresentando novamente porque de repente você chegou em casa agora, ligou a TV no canal 6, a TV Grandourados, que é a TV da família douradense, que sempre traz assuntos importantes e relevantes para a sociedade douradense. Então, o que nós estamos comentando hoje no programa são os benefícios de quem recorre a esse tratamento complementar. Ressaltando aqui que não é um tratamento que substitui, né, Tati? Isso. Ele complementa já o tratamento que você está fazendo. Então, não tem problemas de interação medicamentosa, né? Quando a gente lê na bula dos remédios, sempre tem aquela informação de interação medicamentosa, que é quando a pessoa ela interage um remédio com o outro, né? E pode causar um outro efeito. Então, se a pessoa já está num tratamento e ela vier a optar para complementar através da terapia com os florais, então não vai interferir, ainda que ela tome junto, né? Tanto é que mulheres gestantes podem tomar, pessoas de idade podem tomar, bebês podem tomar. Aí vai diferir apenas na maneira do preparo. Então, eu não vou preparar para um bebê com conhaque, que é o conservante. Vai 20, 30% de conhaque num floral de solução de uso, né? Mas aí eu preparo ele só na água, a mãe guarda na geladeira, ou preparo ele com a glicerina vegetal e água, daí a mãe guarda na geladeira ou fica fora. Meu avô tem 97 anos e ele toma nem aspirina ele toma. Nossa, ele não tem remédio ele não toma remédio para pressão, ele não toma remédio para gordura no sangue, nada, ele toma floral. Isso ele começou a tomar agora há pouco, mas isso ele já era tranquilo a vida toda, por isso ele vive bastante. Então, a secretária que cuidava do meu avô, ela percebeu que quando eu comecei a dar um floral de filhas de Gaia, chamado Idosos, ela percebeu que ele vivia perdendo as coisas, ele perdia e ficava atrás dela. Cadê? Onde você colocou? Onde você colocou? E ele começou a pegar de volta onde ele tinha colocado. Então, melhorou essa situação. Ou seja, começou a se lembrar, então, né? Começou a se lembrar. Que bacana. Ele tem 97 anos. Nossa, que legal. Então não tem contraindicação. Não tem contraindicação. E é verdade que até animais pode fazer uso? É verdade. E como que você, como terapeuta, vai saber investigar o que o cachorro está passando? Como que você consegue ler os olhos do cachorro? Quando chega Não, às vezes eu nem vejo o cachorro. Ah, então explica até pra eu gente. pedi autorização para um amigo meu para eu falar do cachorro dele. Eu estava falando para ele que tem um casal que eu trato o pai, a mãe, a criança e o cachorro. Ou seja, a família gostou tanto que até os animais estão indo Aí junto, ele pegou né? e falou assim, você trata cachorro? Isso eu contando com meu amigo quando eu estava fazendo a avaliação dele. Sim. Falei, em falar nisso, como é que tá seu cachorro? O nome dele é Frodo. Ele diz assim, ele tá bem. Falei, como é que tá bem? Ele é normal. Normal como? Aí ele foi dizer para mim que o cachorro só ficava dentro de casa, que o cachorro só saía para fora para fazer xixi, para fazer cocô, para comer quando ele saía ou quando ele estava em casa. Eu falei, não, seu cachorro não tá bem. Alguma coisa tá acontecendo. Aí eu preparei o floral para ele e ele levou. Ele disse para mim que o cachorro, na primeira semana, ele melhorou em torno de 40% o comportamento. Então, ainda uma outra situação que ele falou. Quando ele sai para caminhar comigo, se todos os cachorros estão só latindo dentro da grade, ele avança nos cachorros. Quando tem um cachorro na rua, ele vinha e pulava no colo dele. Eu falei, não, esse cachorro não tá bem. E agora o cachorro tá muito melhor. Ele disse assim, agora já tá em torno de 60% a melhora dele. Até a secretária da casa percebeu.
Então, assim, se uma pessoa chega pra mim e fala, olha, Tatiana, eu preciso que você me indique um floral pro meu cachorro, de verdade o cachorro e as crianças são frutos da casa. Então, o ideal é a gente tratar o cachorro e as pessoas da casa. Porque eles estão refletindo o que acontece na casa. Então, a criança tem problema de carência. Quem está dando atenção direito para essa criança? O pouco do tempo que o pai e a mãe têm, está dando atenção para essa criança? Está conseguindo pôr limites para essa criança? Porque as crianças, elas pedem limite, né, Anderson? Se você que atende mais os pré-adolescentes, comenta um pouco. Com certeza, os florais eles agem, né, para os seres humanos e para os animais também. Como a Tatiana colocou, não tem como muito você fazer avaliação com os animais. Então você faz possivelmente com o dono, né, que é a pessoa mais próxima, e vê o melhor floral para estar ajudando naquilo que realmente precisa. E para as crianças também não tem contraindicação. Costumamos até dizer que quanto antes, melhor começar com os florais, né? Porque tem um maior campo de absorção daquela essência usada. O efeito é muito e mais rápido em criança. Os pré-adolescentes hoje buscam muito isso, né? Porque vem com muitas dores no vazio interno, na busca excessiva de algo, e geralmente essa busca excessiva tem problemas agregados, né? E os florais vêm fazendo um trabalho muito eficaz para os pré-adolescentes a terem essa descoberta de si mesmo. Que bacana. Então, quando uma família, uma pessoa, um membro da família começa a fazer o tratamento, o indicado é que a família toda faça. Anderson, eu li um livro do Augusto Cury chamado Ansiedade, o Mal do Século. E eu acho que muita gente sabe, Augusto Cury é um psicanalista, um escritor muito conhecido, né, renomado. E ele fala que nesse livro ele comenta que as pessoas sofrem hoje, a maior parte dos males que vem para a sociedade em termos de doença é proveniente dessa ansiedade, né? E as pessoas que procuram vocês, muitos, como que é assim? Qual que é a faixa etária que mais te procura? Qual é o problema? É de fato a ansiedade? Isso, a faixa etária ela é variável, né? Trato pré-adolescentes e adultos. Geralmente, a grande maioria que vem até mim, a primeira eficácia do tratamento é a ansiedade. Aí essa ansiedade ela pode ser trabalhada em curto espaço de tempo ou pode demorar muito tempo a ser trabalhada. E quando você começa a trabalhar com a terapia floral, desvenda outros princípios ali que devem ser trabalhados. Que está atrás dessa ansiedade. Está atrás da ansiedade camuflada, como medo, insegurança, autossuficiência. Ou seja, eu achava que a ansiedade era a raiz de todo problema. Então, por trás da ansiedade existem outros problemas. Então, que desencadeou uma ansiedade? Sim. E você comentou o medo, o que mais, Tati? Tem os controladores, né? As pessoas que têm o grupo dentro dos florais de bar, tem os controladores, são aqueles que querem todo mundo embaixo da asa. Ou a mãezona, ou o pai que é ou a pessoa que é muito autoritária. E se isso começa a escapar, ela fica muito ansiosa. E aí a gente trata esse controle dela excessivo e a gente trata, não, os florais tratam, né? Daí vai tratando essa situação, o jeito que a pessoa está apresentando pra gente, a pessoa vai ficando dentro do equilíbrio dela e fica tudo bem. Aí a ansiedade vai embora. Vai embora. Esses dias alguém comentou que tem pessoas que funcionam como o Bob Esponja. Elas começam a absorver todos os problemas da família, do trabalho dela, da comunidade que ela frequenta. Então, ela começa a absorver tudo para ela. E aí desencadeia N problemas, né, na saúde da pessoa. Existem mesmo pessoas que têm essa percepção de absorver todo o problema alheio, né? Aquela pessoa que está mais aberta a receber esses problemas corriqueiros que vêm da nossa sociedade, primeiramente da nossa família. Então, ela padece de muitas causas ali que devem ser trabalhadas, né? Como a Tatiana colocou e eu coloquei, essa questão da ansiedade. Você causa algo que te causa ansiedade e possivelmente aparecerá outras coisas que vai te levar novamente a ter a ansiedade. E a ansiedade ela pode ser dissimulada de várias formas, né? E isso muda de pessoa para pessoa. Bom, a gente viu aqui no programa e a gente está aqui nessa entrevista que esses florais, assim, é tudo muito interessante, é bacana, né, conhecer tudo, mas muitas pessoas chegam até vocês através de um problema, né, ou seja, se estão indo até vocês como terapeutas,
é porque elas estão com dor em alguma parte do corpo ou dor na alma. Mas e você, Anderson, como que você teve acesso, como que você ficou sabendo dessa terapia e por que você se tornou um terapeuta? Isso é importante falar a respeito disso. Como eu conheci os florais? Eu conheci os florais dentro de uma instituição de recuperação para álcool e outras drogas. É na Casa da Esperança, aqui em Dourados, aonde uma terapeuta iria até esse espaço para fazer um trabalho. Eu me interessei muito depois que eu passei pelo todo o processo de recuperação, tive problemas com drogas, fui dependente químico 14 anos da minha vida, né? Nossa, Comecei aos 14 anos de idade e aos 28 me internei nessa instituição com a ajuda da minha família. E lá conheci os florais. Lembro muito antes, né, já na drogadição não fazia uso de medicamento alopata, mas usava a dependência química como um amuleto, né, para essas patologias. E sempre fui uma pessoa que tive muitos problemas que manifestavam no meu físico com doenças respiratórias. E na comunidade eu tive o privilégio de essa terapeuta fazer um trabalho abnegado e me interessei muito pelos florais. Terminando o tratamento, me tornei coordenador da instituição e pude fazer o estudo da terapia florais em Campo Grande, onde iniciei meus estudos em 2011, concluindo em 2012. Nossa, que bacana. Então você atribui essa, digamos, não é tratamento, essa recuperação que você teve da dependência química, você atribui assim parte aos florais de Bach, ou totalmente? Isso, hoje eu estudo também relacionado à dependência química, faço vários cursos relacionados ao meu trabalho, no próprio consultório onde eu atendo pessoas com problemas decorrentes ao uso e abuso de drogas. Então é um processo árduo, né? Quando tira a droga fica um vazio muito grande. E você que ainda ficou 14 anos, né? 14 anos de drogadição. Então eu entendo um pouco do relacionamento do dependente, né? Por ter passado por todo o processo e hoje viver em recuperação. Reconhecendo que a dependência química é uma doença progressiva, incurável e fatal, aquele que continua no uso terá problemas seríssimos, né? Consigo mesmo e com outros, com a sociedade. E os florais vêm me ajudar a ter esse autoconhecimento de mim mesmo. E o problema maior estava em mim, não nas drogas. Então, quando eu comecei a fazer meu tratamento, quando eu me identifiquei como ser humano, passível de falhas, reconhecendo o meu real tamanho, os florais veio dar essa abertura para ter esse processo, esse trabalho, a qual eu continuo fazendo todos os dias. Nossa, um trabalho bonito, né? E faz quanto tempo que você se considera limpo, é isso que fala? Isso, olha lá, é importante, né? Eu me internei dia 17 de outubro de 2008 na Casa da Esperança. Então eu estou aí há 5 meses, 6 anos em sobriedade, um dia de cada vez. Um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. E você hoje já tem convicção que a dependência química faz parte do passado? Então, entendemos que é uma doença progressiva, incurável e fatal, não existe cura. Eu tenho que viver em constante vigia, é um dia de cada vez, né? Aquilo que eu fiz ontem não garante a minha sobriedade de hoje. Se eu não acordar determinado a viver, se eu não acordar crente daquilo que eu venho aprendendo ao longo da minha trajetória de recuperação, eu posso voltar possivelmente para as drogas. Ô Anderson, tem pessoas que, fumantes, por exemplo, ela é considerada um ex-fumante só depois de 5 anos. Aí sim ela é uma ex-fumante. E eu já conversei com pessoas assim, até da minha família, que depois de passar desse período falam, eu não suporto mais nem o cheiro do cigarro. Para um ex-dependente químico, depois desse período de 5 anos ou mais, talvez, você ainda sente assim, pode ter uma recaída? Isso, os estudos a qual nós estamos estudando relacionado à dependência é uma doença psicossomática. Eu estou com a garganta assim, psicossomática, né? É psicológica. Então ela age diretamente ligada ao sistema neurocentral, nervoso. Então quando você faz um trabalho eficaz, voltado aos 12 passos, a qual nós usamos de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, esse autoconhecimento, você pode se livrar dessa abstinência psicológica. Mas existem inúmeras pessoas que não conseguem se afastar, porque estão decorrentes ligados a um processo árduo, né? Na sociedade, na própria família, onde não tem limites, onde não tem regras, onde tem pessoas comercializando e fazendo uso de drogas. Então, possivelmente, ela pode voltar a fazer o uso depois de 10, 15, 20 anos em sobriedade, como eu tenho relatos e conhecimentos de pessoas que voltaram. Nossa, interessante, né?
Tati, e você? Por que os Como é que florais eu de descobri? Bach, isso, te atraíram? Como aquela velha história, né? Pela dor. Em 2010, minha mãe teve diagnóstico de câncer, dia 7 de janeiro. E eu não aceitava, eu chorei muito, muito mesmo. Eu não podia chorar em casa, eu não podia chorar no serviço, eu tinha que estar sorrindo no serviço, sorrindo em casa e ia chorar na casa da minha vizinha. O nome dela é Ideltrudes, carinhosamente a gente chama ela de Tuti. Ela dizia assim: Tati, vai tomar umas florais vai lá na Madalena, faz uma avaliação, toma umas florais. O jeito dela falar, né? Eu não ia. Aí ela disse que hoje em dia ela fala pra mim: eu tinha medo de falar pra você e você E por achar que você não tinha podia resistência? chorar lá. Eu não tinha tempo, não conhecia, nunca vi falar, né? Essa é a resistência. Aí um dia minha mãe falou assim: filha, marca um horário pra mãe e pra você lá na Madalena, que a Tuti ficava com a minha mãe quando eu ia trabalhar. Então à tarde ela passava a tarde com a minha mãe. E um dia fui eu e minha mãe. Aí minha mãe foi primeiro. Eu não lembro como é que ela saiu de lá. Eu lembro que a hora que eu entrei, eu sentei e comecei a chorar. Não consegui nem falar. Tipo assim, alguém tá me ouvindo, né? Não me fez parar de chorar. Eu continuei chorando, mas não era mais aquele desespero. Eu consegui aprumar as ideias na cabeça. Eu comecei a tomar decisões de novo. Porque quando você tem uma pessoa com a doença grave em casa, você tem que ser rápido de pensamento. Você não pode ficar chorando, lamentando. E aí tirou essa dor toda e me ajudou a enxergar o que eu precisava fazer, de fato. Trabalhar de fato, cuidar da mãe de fato, levar a mãe para o hospital. Conversar, não ficar só... Porque quem que engana a mãe? Né? É verdade. Lógico que minha mãe sabia que eu chorava, mas eu não conseguia. Então foi o primeiro floral que eu tomei. E aí quando eu tive diagnóstico de câncer, que aí foi uma outra história, aí eu voltei para a terapia floral e daí eu nunca mais parei. Já são 4 anos. 4 anos. Que bacana, né? E aí, quando eu vi, eu ainda estava de licença do meu trabalho, eu era professora. Acho que ainda sou, né? Acho que a gente não deixa de ser. Uma vez, né? Eu uso a pedagogia para fazer as perguntas na hora da terapia, né? Mas quando eu estava, me deram mais 6 meses de afastamento depois que eu terminou meu tratamento. Eu queria voltar a trabalhar, queria mostrar que eu estava viva, Bem, né? Que eu estava bem. Tudo bem, não tinha cabelo, não tinha cílio, não tinha sobrancelha, mas eu queria trabalhar. Aí o pessoal lá do INSS juntou 3 pessoas, 2 de idade e uma mais nova, falou assim: 6 meses, vai viver, você não viveu, você só ficou em tratamento, né? Aí eu fui estudar, aí eu comecei a estudar terapia floral. Que luxúria. Aí quando eu voltei a trabalhar, eu não conseguia mais conectar lá. Eu ficava pensando nos florais, eu ficava pensando como fazer para atender tal pessoa. Aí eu comecei a atender as pessoas de casa, da família, os amigos mais próximos. Mas isso estava me tomando muito tempo. Aí eu também tomei floral para poder pedir as contas, né? Porque é um passo muito forte. Pensa, você vai largar de ter um rendimento fixo, né? Mudar toda a sua vida porque você descobriu floral. Né? É verdade. Mas assim, foi o Marcelo, que é meu companheiro, ele falou assim: 7 meses, me chamou de 6 meses, porque eu fui muito precipitada. Mas eu sentia que era isso. Depois que eu entrei nessa onda de terapia floral, eu só queria era divulgar e ajudar as pessoas a ter o mesmo autoconhecimento, melhorar. O primeiro intuito foi estudar terapia floral para ajudar as pessoas que têm câncer. Esse foi o primeiro intuito. Eunice Michelin, né, que o Anderson foi por quem o Anderson conheceu a terapia floral, ela me levou para fazer o primeiro curso, que foi com a Edinamara Vasconcelos, dos Florais de Minas. Ela falou: não, eu te levo. Foi ela, o esposo dela, e eu fui. Então, no caminho, ela perguntou para mim por que eu queria estudar terapia floral. Eu falei para ela: eu quero estudar porque eu quero acompanhar quem tem câncer. Porque eu sei o bem que fez para minha cabeça, né? Aí ela falou assim: esse é o seu primeiro objetivo. O seu próximo objetivo você vai entender rapidinho. Eu falei: mas qual é? É não evitar que as pessoas adquiram o câncer. Porque se a gente trata a cabeça, que como diz meu médico, que comanda o corpo, é mais difícil da pessoa adquirir o câncer.
Ela deixar a porta aberta e deixar o câncer se instalar, né? Então hoje eu já tenho consciência disso. Eu nunca vou esquecer dessa conversa dela. Ela foi a terapeuta da minha terapeuta, que é a Madalena. Então é como, quase que fosse vó, mãe e filha. É, né? verdade. O Anderson é filho da Eunice. Anderson. Então é um caminho muito apaixonante. Eu imagino pela empolgação de vocês e ouvindo até o relato, né? Que bacana, uma pessoa que ficou 14 anos como dependente químico, né? E a gente vê hoje fazendo esse trabalho bonito lá na Casa da Esperança, que o Anderson é coordenador, né, Anderson? Isso, coordena. Você coordena uma equipe, quantas pessoas lá na Casa da Esperança? Hoje está 18 internos, fazendo tratamento no período de 9 meses. E nada melhor que ter uma pessoa que já viveu aquela situação e está lá na coordenação, porque você passou por tudo aquilo, você sentiu na pele o que as pessoas estão sentindo, né? Então aí eu acredito que o trabalho é bem mais produtivo, né, Anderson? Com certeza, costumamos a trabalhar muito a fundo isso, né? Quem melhor do que quem passou pelo processo, quem passou pelo problema e quem vive realmente o problema, né? Não posso esquecer toda aquela trajetória de drogadição, toda aquela história que eu tive de sofrimento e dor, porque senão posso possivelmente voltar àquela vida. Então, como terapeuta, como coordenador da Casa da Esperança, eu ainda me coloco em primeiro lugar. Cuido sempre de mim para depois fazer o meu trabalho com os outros. Tá certo. Ô Anderson, e para quem quer conhecer você mais sobre terapia floral, né, quer conversar com você, marcar um horário, onde que você atende? Você pode passar para a gente o endereço? Isso, posso sim. Eu trabalho ainda, né, durante o dia, como coordenador dessa instituição Casa da Esperança, não deixo o meu trabalho, e atendo após as 17 horas com horário marcado. Eu tenho um espaço que fica situado na rua Onofre Pereira de Matos, no 2540, no centro, próximo ao transbordo de Dourados. Tá certo. Você quer deixar algum telefone para contato? Posso deixar o meu telefone, é 67 9608 7099. Tá certo, Anderson. E a Tatiana? A Tatiana atende aqui na rua Rael Bonfacter, né, Tati? Que número? Rael Bonfacter, 3372B. São 4 salas lá. Tem uma dentista, eu e um escritório de administração. Então eu também atendo com horário marcado. Meu telefone é 67 9643 4386. Essa localização fica entre a rua Oliveira Marques, é isso? Entre a Ciro Melo, subesquina com a Ciro Melo. Com a Ciro Melo, né? Tá certo. Bom, e você acompanhou mais um programa Espaço Saúde e Bem-Estar, você aprendeu tudo sobre os florais de Bach, né? Mas caso você tenha alguma dúvida, você pode ligar aqui na nossa produção, no telefone 3421-0838, que a gente vai agendar novamente com a Tatiana e o Anderson para virem aqui falar mais sobre esse assunto que é tão vasto, tão interessante, tão empolgante, né? Quando eu vejo o relato de vocês, a Tatiana contando a experiência dela, que enfrentou um câncer, sofreu a perda da mãe, com mais tranquilidade, digamos assim, né? Com mais conhecimento, né? Porque os florais de Bach, ele trabalha o nosso autoconhecimento, né? Ajuda a diminuir um pouco a dor, né? Aceitar um pouco a situação da morte. 2 dias antes da minha mãe falecer, eu fui na terapeuta, minha irmã que estava gestante de 3 meses e a minha prima que estava gestante de 4 meses. Minha mãe falou, leva a maninha e a prima, levei. Fomos todas lá para a terapeuta e ela me indicou um floral, que era desapego. Desapego. Que era para poder libertar a minha mãe, né? Soltar ela, olha, deixa a mãe partir. E aí depois veio o bálsamo, que era para aquela dor que só quem já perdeu a mãe, né? Ou situação bem... Não para anestesiar não, para tratar a dor, aceitar mesmo que a pessoa partiu, não tinha mais condições dela ficar. Né? E entender que esse elo que a gente tem é eterno, é minha mãe para sempre e eu sou filha dela para sempre. E vai continuar sendo, né? E o Anderson também, né? Esse tratamento que ele passou lá na casa da recuperação, né? Isso. Anderson e Tati, eu quero agradecer vocês de coração por vocês terem deixado o trabalho de vocês. O Anderson deixou a casa de recuperação, você deixou o seu trabalho. Tati, muito obrigada. Eu sei que o pessoal de casa gostou muito do programa, porque assim, hoje a gente tem que buscar formas alternativas e complementares, né?
de cuidar da saúde, porque se a gente não se cuida, né, quem que vai nos cuidar, né, se a gente mesmo não se cuida? E foi interessante saber, conversar com vocês sobre essa terapia, porque você deixou bem claro que é uma terapia de autoconhecimento, né? Então a pessoa que começa a usar esses florais, ela vai se conhecendo, vendo onde que está enraizado o problema, porque às vezes ela acha que o problema dela é uma dor de cabeça, e na verdade vai ver que tem Por que tem a dor de cabeça? Por que tem a dor de cabeça? Às vezes tem uma ansiedade por trás daquela dor de cabeça, e por trás da ansiedade tem o medo, né, Tati? Aí vai muito das coisas, eu né? ia dizer, eu falei muito do medo, porque eu entendo muito bem do medo De medo. quem passou por uma doença bem grave, né? Com certeza. Eu E também para bastante quem teve essas uma pessoas perda, também. assim, como você teve na família, né? Então, dá para entender. Mas que bom essas orientações que vocês me deram, essas informações. Eu fico muito grata e falo que o programa sempre estará de portas abertas para vocês, quando quiserem voltar. Muito obrigada. E o Saúde e Bem-Estar de hoje vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua audiência de todos os dias. E você que acompanhou esse bate-papo legal com os terapeutas, a Tatiana e também o Anderson. E se você quiser agendar um horário com eles, está passando aqui no rodapé o telefone, estou reforçando o número deles. E vale a pena você fazer um tratamento complementar para, de repente, sanar de vez aquela ansiedade que vem te causando tantas tristezas, tantas angústias. E eu espero que o programa tenha sido bom para você, assim como foi para mim. Então, até o nosso próximo encontro. Música